Boa noite a todos, boa noite, Breno. Boa noite. Desde já, muito obrigado, por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, tá bom? Dando seguimento à divulgação da doutrina espírita, vamos realizar aí agora, neste momento, a nossa live das quinta-feira. Hoje estamos recebendo aqui o Breno Araújo. O Breno Araújo é lá da cidade do Rio de Janeiro. Ele atua na Casa Espírita, Agremiação Espírita Pedro II, lá no Meia. Então, sejam todos bem-vindos, né? Como de costume, eu vou fazer a leitura edificante do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição escolhida de hoje foi a de número 135. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Por mais grave que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de seus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é implacável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isentos dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre multidão de pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. E com perdão, né, a gente consegue, né, colocar para fora muita coisa, né, que muitas das vezes, para o futuro, pode resultar em doenças do corpo físico, né? Então, que a gente fique atento, né, para isso, né? Querer para o próximo o que queremos para nós. Façamos o próximo o que queremos que faça para nós.
Queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, estamos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome, através do grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, GAEB, dando sequência, Pai, na divulgação da doutrina espírita. Pedimos a Ti, a toda a espiritualidade de luz e ao Mestre Jesus, toda a intuição ao nosso irmão Breno, que aceitou o nosso convite, está presente conosco aqui nesta noite. Que ele consiga passar no estudo de hoje as informações necessárias para nos levar às reflexões, às orientações na nossa caminhada diária. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, com todos os nossos irmãos que acompanham conosco esta live. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja ela em qual área for, Pai, e que eles possam, através dessas vibrações benfazejas, serem contemplados, serem atendidos neste momento. Que o Senhor possa estar enviando os seus médicos espirituais a cada leito hospitalar, levando para eles o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Pedimos também que o Senhor possa enviar os seus mensageiros a cada lar representado aqui nesta noite, para que eles possam estar levando a paz, a harmonia, a tranquilidade, o amor, para que todos nós possamos ter um bom convívio diário. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por mais essa noite, por essa oportunidade. Pedimos a vossa permissão, a permissão do Mestre Jesus e da espiritualidade de luz, do mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Breno, daqui a pouquinho eu retorno. Fica à vontade, tá? Muito boa noite a todos. É um prazer enorme participar dessa iniciativa aqui do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB. Pela primeira vez aqui me encontro e com muito prazer conheço novos amigos e aqui interajo com vocês que estão aí do outro lado dessas câmeras, cada um em seu lar, mas todos nós com um único propósito, com o propósito de encontrarmos algo que nós temos buscado há muitos e muitos milênios. Nós estamos aqui hoje, nós decidimos entrar no link aqui para assistirmos essa conversa, né, para participarmos juntos aqui desse diálogo, por uma razão que talvez nem esteja tão clara assim nas nossas mentes. Nós decidimos entrar aqui hoje porque nós estamos buscando há muitos e muitos milênios a felicidade. No nível em que nós estamos, no nível espiritual que nós estamos, é óbvio que nós ainda tendemos a confundir a questão da felicidade com a questão das alegrias passageiras, essas que nos são proporcionadas pelo mundo material. Porém, essas alegrias passageiras já estão batendo em nosso coração como sendo algo que realmente é efêmero, como realmente algo que não perdura, tanto quanto nossa própria alma, quanto nós mesmos. Então, nós já começamos a mais uma vez, nos direcionarmos para o chamado de Jesus. Eu digo mais uma vez porque ao longo das nossas reencarnações nós fomos sempre chamados, portanto, talvez ainda não tenhamos sido os escolhidos. E agora já começa a bater mais forte para a gente que nós somos responsáveis por sermos os escolhidos. Não somente esperamos que Jesus olhe para nós e tenha uma parcialidade de nos escolher ao invés de escolher outras pessoas. Nós sabemos que essa escolha, depois do chamado, vai depender única e exclusivamente do trabalho que nós realizarmos em prol do Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui por isso, buscando felicidade, porque nós já entendemos que somente esse alinhamento das nossas ações com o Evangelho do Cristo pode fazer com que nós alcancemos um estado de espírito mais pleno, um estado de espírito que nós não perderemos mesmo depois que nós deixarmos o nosso corpo físico aqui na Terra. E nós temos aí aqui minha companheira de estudos aqui passando com vocês, daqui a pouco ela volta, mas nós temos aqui essa possibilidade de, em mais uma reencarnação, entendermos o chamado de Jesus para que dessa vez nós possamos não só
intelectualmente conhecer o Evangelho, mas que nós possamos, sim, colocar esse Evangelho em prática no nosso dia a dia, porque isso vai fazer com que nós já sintamos um pouquinho disso que é prometido para nós no reino dos céus, que é a felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. O Evangelho, no capítulo 5, fala sobre, naquela parte do consolo, né? Ele fala sobre a felicidade não ser desse mundo, mas já neste mundo nós podemos vislumbrar alguns nuances do que seria esta felicidade. E isso é possível, sim, desde que nós nos alinhemos com as atitudes de Jesus. Isso não significa que nós todos sejamos pessoas que têm, no plano espiritual, a expectativa de que saiamos dessa encarnação já perfeitos. Isso é uma ilusão. Entretanto, também nos foi dito e também foi expresso no Evangelho segundo o Espiritismo que nós seremos julgados, não é nem mais uma boa palavra, mas nós seremos avaliados, digamos assim, pelo esforço que nós fizermos para nos melhorarmos. Vejamos que aí já não estão cobrando da gente nem as conquistas, já estão cobrando sim o esforço mais sincero possível para que nós alcancemos esses objetivos. E isso é muito bom saber, porque a gente já começa a ter uma postura e a gente já começa a ter um olhar muito diferente sobre essa vida que, para nós até então, era sempre viver o um a menos. Ou seja, a cada dia que nós acordávamos era como se nós soubéssemos que faltava um dia a menos para a nossa morte. Agora, a doutrina espírita expande esses horizontes de tal forma para nós que, primeiro, termina com o conceito da morte. E, em segundo lugar, faz com que nós passemos a viver sempre um a mais. Cada dia que eu acordo é um dia a mais que eu tenho para construir a minha felicidade, para me alinhar com o Evangelho de Jesus e para reduzir esse caminho até essa felicidade. Porque quanto mais eu fizer durante esta minha jornada, mais cedo eu conseguirei alcançar esse estado que eu tanto anseio. Hoje, mais especificamente, o tema da casa é muito interessante porque propõe que nós falemos sobre os motivos da resignação. É um tema muito interessante porque nem sempre nós aprofundamos tanto nos conhecimentos sobre o que nós precisamos ser ou fazer, e isso faz com que nós repitamos frases, faz com que nós trabalhemos um pouco no automático, no modo automático. Então, nem sempre nós temos essa condição de refletir. Mas o que é exatamente a resignação? Será que nós já paramos em algum momento para pensar sobre isso? Será que nós já paramos para pensar em realmente o que significa a resignação? Porque nós ouvimos, né, e várias são as pessoas, vários são os expositores espíritas e de tantas outras correntes religiosas que falam sobre a resignação como sendo um caminho muito importante para que nós alcancemos a paz interior. Mas somente repetir esse tipo de conceito talvez não venha nos ajudar muito a alcançá-lo. Talvez seja importante para nós conhecer exatamente o que significa a resignação, para que aí sim nós entendamos o quanto disso falta em nós, por que isso falta em nós e quais os passos que nós necessitamos trilhar para chegar até um estado de resignação. E aí a gente vai, inclusive, saber se isso é bom mesmo ou se é somente uma dose, somente um pouco, não tudo. A gente vai poder pensar muito melhor e a gente vai poder se conhecer muito melhor. Desde as correntes mais antigas de sabedoria, de conhecimento, correntes religiosas, nos é dito que o autoconhecimento é a chave para a felicidade. É a chave para que nós saiamos desse ciclo de encarnações e reencarnações sucessivas que nós estamos inseridos. Então, conhecer a nós mesmos é fundamental. Jesus falava muito sobre esse autoconhecimento. Joana de Ângeles é uma mentora, né, que dita muitos e muitos livros trabalhando esse autoconhecimento de uma forma mais intensa. Dizem os nossos colegas terapeutas, né, que toda pessoa deveria deveria fazer terapia durante a sua vida, para que pudesse se entender melhor.
Evidentemente que muitas são aquelas pessoas que não dispõem das condições financeiras, outras são aquelas que não dispõem da crença de que aquilo possa ser eficiente, outras são aquelas que não têm paciência para estar diante de um terapeuta falando sobre seus problemas, outras são aquelas que têm medo de falar sobre os seus próprios problemas, né, porque isso afeta diretamente o seu orgulho, outras são aquelas que não têm tempo mesmo, por mais que procurem, não conseguem encontrar um tempo para isso. Enfim, nós temos uma série de razões para que as pessoas não se submetam às terapias psicológicas. Mas, ao estudarmos a doutrina espírita, nós entendemos que se ela não substitui 100% a terapia da psicologia, né, e esse não é nem o objetivo, ela pode servir, sim, como um ótimo guia para a nossa autoterapia, para a nossa autocura. E aí, nós precisamos, primeiramente, aceitar que nós temos deficiências, que nós temos dificuldade. Essa aceitação não pode ser a aceitação pura e simples da boca para fora. Não pode ser aquela aceitação que quando nós dizemos assim, mas eu ainda sou um espírito muito atrasado, eu ainda sou muito pequenininho, eu sou muito inferior. Você sabe que o espírito, pelo menos, eu não sei em outras correntes religiosas porque eu não tenho essa vivência, tá? Mas eu já tive em outras correntes religiosas, mas hoje eu atuo somente na doutrina espírita. Então, deve acontecer também em outras crenças, mas eu vejo que dá muito essa crise de humildade no espírita quando ele recebe a oferta de um trabalho na sua casa espírita. Olha só, nós gostaríamos que você participasse aqui do nosso trabalho de passe, se capacitasse, estudasse para que pudesse ser um dos nossos médiuns passistas. Não, eu ainda não me sinto digno de doar energias em nome do Cristo, eu ainda sou muito pequenininho, eu sou muito impuro ainda. Bom, nós falamos isso muitas vezes para escapar dos trabalhos, né? E muitas vezes a gente fala muito na repetição, na boca para fora, no automático, porque isso acaba sendo um discurso politicamente correto dentro de um ambiente religioso. Entretanto, vocês já viram aquelas situações de entrevista de emprego? Há uma pergunta, duas, na verdade, que são bastante comuns em entrevistas de emprego e que normalmente, quando o candidato vai se preparar para uma conversa como estas, o candidato recebe um manualzinho lá da internet, ele vai lá, entrevista de emprego, perguntas, né? E essas duas perguntas que eu vou falar agora sempre estão presentes ali, ele tem que preparar uma resposta que possa agradar o recrutador. Perdão. A primeira pergunta é: qual o seu ponto mais forte? Qual é a sua característica mais positiva? A sua maior qualidade? E aí, normalmente, as pessoas falam, eu sou muito proativo, eu sou... Já virou até uma coisa meio batida, as pessoas falarem assim, eu sou muito perfeccionista. Achava-se no início, né, que isso era uma coisa... Aliás, não, essa é para o defeito, eu volto nela já já. Mas as pessoas falam de uma qualidade que elas têm, elas são proativas, elas são pontuais, é fácil de falar sobre as qualidades. Mas quando é para falar sobre os defeitos, tá? Aí vem aquela história que eu ia contando aqui no horário errado, no momento errado. As pessoas normalmente preparavam um discurso dizendo assim, eu sou muito perfeccionista. Traziam isso como um defeito, querendo convencer o entrevistador de que essa, na verdade, era uma característica positiva, porque ela iria trabalhar com afinco, ela iria se dedicar até que o trabalho saísse sem qualquer tipo de erro, né? E o que poderia ser bom para a empresa. E, na verdade, elas mascaravam, ou elas pegavam um defeito e mascaravam ali para que ele se traduzisse para o entrevistador como uma qualidade. Até que algumas pessoas começaram a perceber, alguns entrevistadores começaram a perceber que quando a pessoa é perfeccionista, isso realmente é um defeito. Trabalhar com o perfeccionista é uma coisa chatíssima. Por quê? O perfeccionista vai fazer 10 vezes a mesma coisa e vai continuar achando que está errado. Então, ele provavelmente perderá seus prazos de entrega, ele provavelmente entregará um trabalho com o qual ele não está satisfeito. Ou seja, o perfeccionismo acaba realmente sendo um defeito. E trabalhar com o perfeccionista virou meio que um pânico para as pessoas, porque é o tipo de trabalhador que vai, certamente, criar dificuldades
com a equipe, consigo mesmo, com o próprio trabalho, com a liderança, porque ele nunca vai achar que aquilo que ele faz é bom. Isso é, de uma certa forma, um orgulho disfarçado. A gente não querer colocar os nossos erros, a gente não querer que ninguém veja os nossos erros, não aceitar que nós consigamos cometer erros. Então, isso para nós é muito difícil. E vejamos que, quando eu estava falando do reconhecimento das nossas dificuldades, não é pegar uma qualidade e mascará-la como defeito para que a gente saia bem na fita. Quando eu estava falando sobre reconhecer as nossas qualidades e também os nossos defeitos, eu estava falando em um estudo sincero de nós mesmos, feito por nós mesmos, já que a gente não vai se colocar à disposição da terapia, né? Muitos de nós vamos dizer aquelas razões todas que eu elenquei há uns minutos atrás. Vamos pegar o Evangelho e vamos, só nós e Deus. Deus já conhece as nossas imperfeições mesmo, então não tem problema abrir para ele, né? Então, elenquemos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, e honesta e sinceramente, tentemos fazer perguntas a nós mesmos sobre por que somos assim, como isso nos atrapalha e como podemos melhorar nessas questões que nós identificamos em nós mesmos como sendo defeitos. Nós temos uma dificuldade incrível de lidar com as críticas. É o chamado melindre. Quando alguém fala alguma coisa conosco, nós normalmente não aceitamos se essa coisa não é algo que massageie o nosso ego. Mais uma vez, parte do orgulho. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo, falando de orgulho, falando desse monte de outras coisas? Por quê? Quando nós temos que trabalhar com o aspecto da resignação, também pode ser muito difícil para que nós reconheçamos que nós não somos resignados ou que nós saibamos o momento de nos resignarmos. Primeiramente, o que é resignação? Resignação é uma consciência e uma obediência, de certa forma, às situações adversas que nós passamos. O primeiro risco, quando nós falamos sobre a questão da resignação, é que nós podemos, em algum momento, confundir a resignação com uma atitude passiva, uma atitude absolutamente não reativa em relação às dificuldades. São duas coisas completamente diferentes e talvez isso tenha muita importância para nós. Quando nós nos resignamos, nós não necessariamente deixamos de lutar. Porque isso seria negar a própria lei de progresso a nós mesmos, porque as lutas que a vida nos impõe são aquelas que fazem com que nós progridamos enquanto espíritos imortais. Então, não é nas facilidades que nós crescemos na maior parte das vezes. Nós até podemos. Entretanto, a nossa condição de sermos espíritos ainda muito mais próximos da primitividade do que da celestialidade faz com que a dor e não o amor seja o nosso principal caminho de crescimento. Não é uma lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. Entretanto, nós, por não seguirmos a lei de Deus, acabamos nos colocando perante a uma lei de dor que nós criamos para nós mesmos para aprendermos. Então, a resignação não significa necessariamente que nós devamos parar de lutar, deixar que as coisas aconteçam, deixar que o destino siga o seu curso, né? Há uma diferença muito grande entre sermos passivos e sermos resignados, em sermos completamente conformados e sermos resignados. Porque o conformado, o passivo, vê as coisas acontecendo diante de si e automaticamente coloca a explicação de que se isso aí está acontecendo, é porque é a vontade de Deus, então eu me submeto, eu não vou fazer nada para mudar essa situação. O resignado já é aquela pessoa que, antes de chegar a essa posição, antes de chegar ao entendimento de que a situação que está acontecendo não tem modificação a princípio, e é uma situação para a qual ele merece estar exposto, né, pela qual ele precisa passar, antes disso, de alcançar esse estado mental, ele já tentou diversas maneiras de sair daquela situação. Ele nunca desistiu da luta. Entretanto, ele nunca se rebelou contra a vontade divina. Ele nunca murmurou contra
os eventos que lhe foram ofertados por Deus na sua encarnação. Ele nunca questionou a injustiça ou a justiça daqueles eventos estarem tendo sequência na sua vida. Ele sempre olhou para aqueles eventos, entendeu que se eles estavam ali, eles estavam com a permissão divina e passou a trabalhar para que houvesse a reversão daquela situação. Ao determinado momento em que ele observa tudo aquilo, vê o esforço que está sendo feito, e ao não enxergar a mudança, ele opta pelo caminho de entender que ele precisa aprender alguma coisa com aquele sofrimento, com aquela dor. Vamos mudar até a palavra, porque a dor pode ser a mesma para todos, mas o sofrimento é de cada um. Essa é uma frase que eu ouvi de um companheiro de doutrina espírita, um terapeuta chamado Milton Menezes. Certa vez ele nos mostrou isso. Certa vez, em uma palestra, ele disse que ele gostaria de explicar essa questão, né? Que a dor é a mesma para todos, mas que o sofrimento depende de como cada um encara a sua situação. Então, cada um intensifica essa passagem pela dor. Então, é mais ou menos um conceito interessante. É um conceito interessantíssimo para a gente adaptar para essa realidade da resignação, porque nós nunca podemos deixar de reagir contra as coisas que nos incomodam. Nós nunca temos que ser passivos em relação a tudo aquilo que nos acontece quando aquilo não nos agrada. Mas temos sempre que ter em mente que a reação, as ações em contrário àquelas situações que nos são apresentadas, devem ter sempre a linha do Evangelho a guiá-las. Elas nunca podem ser ações que vão ser ações antiéticas, antimorais ou imorais. Enfim, elas têm sempre que ser ações baseadas no Evangelho, naquilo que Jesus nos ensinou em como agir. E, em não tendo um resultado profícuo, nossas ações devem ser interrompidas e nós devemos, então, receber aquela situação como sendo uma lição que Deus está nos dando e passar por essa lição com muita dignidade. Ontem eu estava fazendo um estudo numa outra casa espírita, aqui perto de casa, onde moro, na Sociedade Espírita Jorge, inclusive, e o tema que eu precisava falar era um tema que passava em algum momento por esse assunto, né? Ontem, eu não vou dizer que foi coincidência, né? Mas as duas casas me deram temas para falar em 2 dias seguidos que se encontravam de uma forma muito próxima. Então, ontem eu tinha que falar sobre paciência, obediência e resignação. E hoje aqui o estudo foi proposto para que a gente falasse sobre a resignação, né? Então, os motivos da resignação. E ontem a gente fazendo um modelo de estudo nessa casa, né, Sociedade Espírita Jorge, é feito um modelo de estudo muito interessante, que é um pouco diferente daquilo que a doutrina espírita está acostumada, né? E até talvez seja uma tendência daqui para frente nas casas espíritas. Ao invés do expositor estar atrás de um palco, atrás de uma mesa, em cima de um palco, atrás de uma mesa, atrás de um balcão, de um púlpito ou alguma coisa, eles fizeram uma arrumação no salão das cadeiras em roda, em círculos, e colocaram ao centro desse círculo, com uma cadeira giratória, o expositor. É um estilo muito parecido, se alguém aqui já viu aquele programa Roda Viva, que passa na TV Cultura, é um estilo muito parecido. Então, a nossa tarefa não é falar 1 hora sobre um determinado tema. Nesse modelo de reunião, nós temos a oportunidade de falar mais ou menos 20 a 25 minutos e abrir para que as pessoas venham a colocar as suas experiências, os seus casos, as suas percepções sobre aquele tema. E na minha plateia ontem, havia uma pessoa que havia sofrido de câncer. Ele havia descoberto o câncer e ele falou com muito mais propriedade até do que eu sobre essa questão da resignação. Porque ele disse o seguinte: a primeira reação, e isso está até nos manuais de tratamento de câncer, de conversa com pessoas que são pacientes de câncer, o primeiro momento daquela pessoa após descobrir a doença é a negação. Ela não aceita que ela possa estar doente. Ela não quer acreditar que aquilo está acontecendo com ela. Então, ele contava, nessa pessoa ontem, contava que o momento em que ele aceitou, ou seja, o momento em que ele se resignou quanto a ser
importante para ele passar por aquela experiência, houve uma mudança drástica na sua forma de ver a vida, na sua forma de se comportar diante daquilo e na sua forma de reagir àquela doença. O passivo teria dito o seguinte: ok, foi dado a mim o câncer, então eu preciso caminhar para a desencarnação, eu vou ficar aqui somente esperando a morte me visitar. Ele não faria tratamentos, ele não faria nenhum tipo de mudança de si mesmo em termos de começar a vibrar energias de otimismo, energias positivas, porque nós sabemos até que isso é fundamental para a recuperação da saúde do corpo físico. Quando o espírito está gerando energias positivas, vibrações elevadas, ele as transmite ao corpo físico através do perispírito, que é ligado célula a célula ao nosso corpo físico. Então, nós também somos artífices da nossa cura. E ele dizia que o momento mais importante aconteceu quando ele um dia disse para si mesmo: eu estou doente. E ele conseguiu realmente entender que aquilo fazia parte da sua programação de vida, aceitou aquilo, se resignou quanto aos resultados, mas jamais deixou de fazer o trabalho que lhe era cabível, que era o trabalho de ir aos médicos, de fazer os tratamentos, de pensar cada vez mais positivo, de tentar sempre ajudar o próximo, enfim, de alinhar a sua atitude, o seu comportamento ao Evangelho de Jesus. E, felizmente, ele foi curado, né? E a gente até estava brincando ontem lá, dizendo o seguinte: olha, porque ele falou, olha, felizmente eu sou curado. E aí eu disse para ele: você vê como é que a gente é inferior, né? Porque a gente fala felizmente porque nós ainda nos vemos como o espírito da uma encarnação só. A gente acha que morrer é um negócio assim desesperador. Claro, isso é normal, não é vergonha para ninguém, porque, como eu já disse, nós estamos muito mais próximos da primitividade, somos muito mais influenciados pelos instintos, como o instinto de conservação, do que propriamente pela celestialidade e pela vivência espiritual de nós mesmos. Então, absolutamente normal isso. Então, a gente entende um pouco aí como a resignação pode funcionar de uma forma determinante nas nossas vidas. Por quê? Eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas no meu trabalho, né? E essa semana, por exemplo, eu conversava com uma pessoa que havia sido desligada da empresa onde trabalhava depois de muito tempo. Ela, nas organizações inteiras, ela trabalhou durante 16 anos, né? Sendo que os últimos 4 em uma determinada unidade dessa organização. E, no momento do desligamento, ela foi chamada à sala do diretor da empresa. Ele disse que, primeiramente, ele disse que havia chegado um momento em que ela não teria muitas oportunidades de crescimento naquela empresa, e como ele via nela uma profissional que ainda teria muita chance de alçar voos mais altos, ele estaria sugerindo a ela um desligamento para que ela pudesse se concentrar. Ele ofereceria até um bom pacote financeiro para que ela, durante um determinado tempo, pudesse se focar nessa busca por uma nova oportunidade, um novo ambiente de trabalho, onde ela pudesse se desenvolver mais do que ali. A princípio, o discurso politicamente correto, bonito, né? Mas conforme a conversa foi se desenvolvendo, ele acabou dizendo para ela, não sei se sem querer, não sei se querendo, ele acabou dizendo para ela que também era um motivo dele estar desligando a colaboradora, pelo fato da empresa, de boa parte da empresa, já estar um pouco cansada de trabalhar com ela devido a alguns métodos que ela tem. Então, são métodos que, por exemplo, fazem com que ela entregue, muitas vezes, bem além daquilo que é pedido, sem que haja uma necessidade. E isso, ao contrário de ser bom naquela situação, acabava gerando um dispêndio de tempo maior, uma perda de algumas oportunidades que apareceriam durante esse tempo em que ela estivesse fazendo determinados estudos e sendo mais detalhista do que o solicitado, né? Então, acabou se colocando para ela que muitas pessoas estavam cansadas desse modo de trabalhar dela. E ela, em conversa comigo, dizia exatamente o seguinte: olha, poderia ter parado a avaliação, poderia ter parado o que eles chamam de feedback, né? Poderiam ter parado o feedback no ponto em que disseram que era um voo mais alto que eu poderia alcançar, que eu já tinha chegado ao máximo ali. Não precisavam ter me dito que era uma coisa
que as pessoas estavam cansadas de trabalhar comigo, que eu era acima, eu fazia acima do que era pedido, isso atrapalhava e tal. Coincidentemente, os pontos que ela não gostou de ter ouvido, e que ninguém gosta, gente, isso não é um privilégio dela, os pontos que ninguém gosta, são os pontos que, para nós, são negativos. São os pontos quando as pessoas não nos veem como a grande maravilha que nós desejamos ou achamos que somos. Então, obviamente que isso é um retrato de nós mesmos, todos nós. Quem gostaria aqui, agora, receber as críticas em relação a todos os defeitos que possui, né? Nosso orgulho ainda é muito forte a ponto de não aceitar esse tipo de coisa muito bem. E quando isso é exacerbado, a criação dos melindres. Você não pode falar absolutamente nada para uma pessoa que a pessoa já acha que, meu Deus, não gosta de mim, enfim. Então, para nós, é mais saudável se nós conseguirmos, antes mesmo dos outros nos dizerem isso, se nós conseguirmos fazer essa autoanálise e entender como nós somos, quem nós somos e onde nós erramos. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho gostoso, porque nós vamos cada vez mais concluir que nós não somos essa grande maravilha. Se nós não estivermos muito embasados na questão de que isso é natural para espíritos em planeta de provas e expiações, se nós não estivermos muito relaxados em relação a sabermos que todos que caminham conosco, sem exceções, também têm as suas dificuldades, isso vai ferir a nossa autoestima de uma forma muito grave. Então, para nós, não será interessante nem ouvir dos outros, nem fazer esse trabalho conosco. Mas é produtivo quando nós conseguimos. Porque nós vamos passar a, primeiramente, trabalhar para melhorar, chegando ou podendo até mesmo chegar no ponto em que nós não vamos ouvir mais isso dos outros, porque nós já teremos superado aquele comportamento. Ou, quando nós ouvirmos dos outros, será para nós como uma... Não é novidade nenhuma, eu já sabia disso. Então, muito obrigado pela confirmação, vou continuar trabalhando para melhorar. Não é fácil, gente. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, numa reunião que tem duração prevista de quase 1 hora, falando sobre um tema que nós ouvimos há 2000 anos, desde quando Jesus esteve entre nós. E agora que nós aprendemos, né, que somos, e temos a certeza de que somos espíritos reencarnantes, nós sabemos que ao longo dos últimos 2 milênios, e muito antes disso, nós encarnamos ouvindo estas mesmas mensagens. Mesmo antes de Jesus, os grandes ascensionados das civilizações antigas eram pessoas que falavam dentro dos mesmos conceitos morais. Ou seja, nada agradável é ouvir isso, mas nós precisamos ouvir para que nós atinjamos o estágio de resignação. E aí voltamos à questão da passividade. Eu ser resignado, ou eu me resignar em relação a ter um defeito, não significa dizer que eu não vou mais fazer nada. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu já estou velho, e etc. Pelo contrário, esse é o passivo. Esse é aquele que está na zona de conforto eterna. Esse é aquele que terá dificuldades até mesmo quando na sua volta ao plano espiritual. Entretanto, o resignado é aquela pessoa que entende o seu nível espiritual atual, entende que ele está encarnado em um planeta onde ninguém está isento dos seus defeitos. E ele entende também que ele precisa fazer o seu trabalho de forma a melhorar isso, de forma a superar o grande inimigo que tem ele, que é o próprio ser. A sua própria personalidade, o seu próprio ego, a sua própria vaidade, são os grandes inimigos para isto acontecer, para esta reforma acontecer. Um dos grandes pilares da doutrina espírita é a reforma íntima. E essa reforma íntima não pode ser feita aleatoriamente. Eu não posso simplesmente repetir que eu tenho que fazer a minha reforma íntima, sem que eu saiba exatamente onde eu vou reformar. É como se eu chamasse um construtor, um pedreiro, até a minha casa e dissesse assim, olha, eu gostaria que você fizesse uma reforma nessa casa. O pedreiro certamente vai me perguntar, mas eu gostaria que reformasse o quê? Eu não posso chegar para esse pedreiro e dizer assim, não sei, vê aí e faz. Eu não posso falar isso para ele. Para que eu chame alguém para fazer uma reforma na minha casa,
eu preciso saber exatamente onde está o problema e eu preciso dizer a ele, perguntar a ele qual é a solução e aprovar aquilo dentro do meu orçamento, dentro das minhas possibilidades. Na mesma proporção está a reforma íntima. Eu não posso simplesmente ouvir de uma doutrina espírita que eu preciso fazer uma reforma íntima. Eu não posso simplesmente repetir, porque eu sou espírita, que eu preciso fazer uma reforma íntima, que eu sou muito pequeno, muito inferior, ainda muito distante da cristandade, e não olhar para onde está o defeito, onde está essa reforma, o que precisa ser reformado em mim. E um dos grandes pontos será, certamente, essa falta de resignação que nós temos, essa certa revolta que nós temos contra as coisas que não nos agradam e que acontecem conosco. Ou seja, quando nós nos resignarmos, nós vamos ter a consciência tranquila, nós vamos ter a frieza para entender que ali está uma situação que vem para nos ensinar, porque ela veio com a permissão de Deus. Assim sendo, o conceito da resignação passa a ser fundamental para que nós alcancemos a felicidade. Eu comecei essa nossa conversa aqui hoje falando sobre isso, falando sobre o alcançarmos a felicidade. É para isso que nós estudamos doutrina espírita, nem temos essa dimensão, mas nós estudamos doutrina espírita para alcançarmos, sim, a felicidade quando nós conseguirmos superar esses defeitos que nos incomodam. Acabam fazendo com que nós tenhamos distúrbios, que hoje são os mais comuns na nossa sociedade, que são aquelas deficiências, os transtornos mentais. Vejamos, no passado, até o século passado, nós estamos no século XXI, né? Nós começamos aí há 23 anos esse século, né? Lá no ano 2000, e nós pensamos assim, estou olhando aqui a hora, gente, porque esses relógios de centro espírita são obsidiados, sabe? Tem um espíritozinho ali que fica empurrando os números para frente e não deixa a gente falar nada. Mas ainda faltam aqui uns 15 minutinhos para mim, então vamos lá. Quando a gente pensava, né? Quando a gente voltava lá no passado, a gente tinha umas situações muito interessantes e diferentes daquilo que a gente tem na atualidade, né? Sobre essa questão da reforma íntima, é legal a gente pensar o seguinte. Eu, no passado, o que acontecia? Eu simplesmente explodia. Eu simplesmente jogava toda a minha raiva em cima dos outros, eu simplesmente despejava e descontava tudo aquilo que eu tinha dentro de mim de mal, de ruim, em cima daqueles mais próximos a mim, né? Na sociedade em geral, eu era o caveirinho, né? Eu era aquela pessoa que fazia toda a pinta de bom moço e etc e tal. Mas dentro da minha casa, a ponto do Evangelho, segundo o Espiritismo, dizer, aqui eu sou respeitado, né? E aí veio o comentário logo depois, mas você não sabe pelas costas o quanto você é odiado, né? Pela tirania, por tudo aquilo que você representa naquela casa, né? Então, nós íamos falando justamente dessa questão de como nós podemos trabalhar essa questão da reforma íntima e essa questão da resignação de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz em nossas vidas. Porque a atitude do resignado é aquela atitude da pessoa que entende que está com uma dificuldade, que está passando por um problema, que tem um problema, mas ela não se revolta contra aquilo. Ela não vai atacar aquela dificuldade, ela não vai emanar energias negativas para aquela situação, porque ela sabe que isso só será pior para ela mesma, né? Ela só será uma situação que poderá trazer ainda mais transtornos, porque o estado mental daquela pessoa passa a ser um estado muito difícil, até mesmo para ela conseguir raciocinar e pensar. É onde eu queria chegar quando eu fui ver a hora aqui, eu queria chegar nos transtornos mentais. Nós estamos aí há 23 anos no século XXI da Era Moderna, né? A gente viu que até o final do século XX, as doenças que mais assolavam a humanidade eram aquelas doenças relacionadas ao corpo físico. Nós aí no século XXI tivemos a Covid, tivemos umas outras dificuldades aí, mas, enfim, nada como, por exemplo, nós tivemos aí o tifo, nós tivemos a febre, a gripe espanhola, nós tivemos a AIDS, enfim. Entretanto, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a medicina foi avançando muito
E nós chegamos a um estágio onde praticamente todas as doenças são controladas, até mesmo a própria AIDS, que era um pavor para a humanidade, achava-se que a humanidade ia ser dizimada através da AIDS. Hoje, uma pessoa que é portadora do vírus HIV já pode ter uma vida relativamente normal, claro, com os medicamentos sendo tomados e tal, mas consegue ter uma vida normal e dificilmente vai desencarnar em vistas ou em virtude da AIDS, né? O próprio Covid, gente, o próprio vírus que nós enfrentamos aí faz pouco mais de um ano, a ciência rapidamente agiu para controlá-lo. Desenvolveu-se uma vacina em um ano, praticamente. E muitos foram aqueles que criticaram, né? Porque, mas isso aí tem alguma coisa errada, isso aí é coisa para vender vacina para o laboratório encher a caixa de dinheiro, porque não é possível. Antes se demoravam 10 anos para desenvolver uma vacina, agora se desenvolve apenas em um ano, como pode? Claro, gente, todo o processo de desenvolvimento da vacina já estava metade feito praticamente, por causa das pesquisas anteriores que têm sido feitas há séculos e séculos, tá? Mas o que era necessário era apenas pegar daquele ponto e direcionar para aquele vírus específico. Então, a demora foi muito menor. Mas com o avanço da medicina para as insanidades do corpo físico, passou a ter uma relevância muito grande para nós o que nós chamamos de transtornos mentais. Então, hoje nós temos vários tipos de diagnósticos que talvez, a gente não tem como afirmar isso, principalmente não sendo da área médica, psiquiátrica, a gente não tem como afirmar, mas é até provável que eles já existissem no passado, entretanto, nunca tenham sido diagnosticados por falta de condições científicas para tal. Hoje, com a evolução das ciências médicas e da psiquiatria em consonância, evidentemente que já é possível o diagnóstico mais específico de cada uma dessas dificuldades. Então, os grandes males do nosso século até agora passam a ser os males mentais, como, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é talvez uma demonstração clara de uma falta de resignação nossa em relação ao nosso presente. Nós estamos sempre vivendo lá no futuro, nós estamos sempre pensando, mas qual será o resultado, o que irá acontecer, como eu estarei, como eu viverei, o que eu terei que fazer. Eu estou sempre vivendo lá no futuro. Eu não consigo me resignar com o fato de que eu não controlo o futuro. Eu posso ajudar a construir o futuro, porém, esse construir, cada tijolinho se coloca com os atos que eu pratico no meu presente. Como eu não consigo me resignar com isso, como eu quero que o futuro chegue logo, chegue logo, chegue logo, eu quero controlar algo que está fora do meu domínio, eu acabo tendo esse transtorno mental, eu não consigo me concentrar em nada, eu nunca estou feliz, eu estou pensando lá na minha viagem. A viagem, como é que vai ser? Será que o voo vai atrasar? Será que o avião vai cair? Será que o que eu preciso levar na minha mala? Mas será que vai fazer frio? Será que vai fazer calor? Eu vou ter dinheiro para pagar tudo, eu não sei como é que vai estar o dólar, como é que vai estar a conversão e tal. Hoje, faltam 2 meses para viajar, eu estou pensando somente lá daqui a 2 meses. Quando chegam esses 2 meses, eu tenho a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo com o que eu pensei, ou sobre o que eu pensei, durante tanto tempo. Eu começo a pensar, mas vai acabar logo, aí quando eu voltar para o meu trabalho, o que vai ter lá? Será que eu vou continuar com o meu emprego? Será que vão achar que eu tirei férias muito longas? E aí depois, quando vai ser minhas próximas férias? Será que eu vou conseguir chegar descansado? Nós estamos sempre vivendo esse futuro e nunca aproveitando o presente. Então, isso é uma necessidade que nós precisamos desenvolver em relação à resignação quanto ao futuro pertencer ao futuro e não a nós. Nós podemos, sim, construir o nosso futuro, mas nada nos garante que ele será exatamente de acordo com aquilo que nós queremos que ele seja. E se não for, será de acordo com a vontade de Deus para o nosso bem. Isso é importante. Saber isso envolve fé. Por isso, a doutrina espírita também é considerada uma doutrina religiosa. Ela é também científica, ela é também filosófica, mas ela envolve a fé, em que há um controle de um Criador sobre tudo aquilo que nos é colocado como prova, como expiação, e há sempre uma razão para que as coisas aconteçam. Portanto, nós deveríamos
nos concentrar em viver o presente, construindo o futuro, mas sem querer antecipá-lo, sem querer entender o que vai acontecer daqui a tanto tempo, porque nós não temos esse poder. A resignação quanto à nossa pequenez. Porque ao mesmo tempo que nós falamos na hora que somos ofertados um trabalho no centro espírita, nós falamos, mas eu ainda sou muito pequenininho, eu ainda sou muito impuro, eu não posso, eu não sou digno. Nós temos atitudes de querer controlar o tempo, de querer controlar o futuro, de tirar de Deus aquilo que lhe pertence, que é o que vai acontecer amanhã. Então, nós ainda não temos aquilo que aquilo que o samba, né, falava, né, como será o amanhã, responda quem puder, o que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Claro, como Deus quiser, mas como eu também construir. A gente precisa já fazer essas interferências quando nós pensamos, até mesmo sobre uma simples letra popular da música brasileira, nós precisamos fazer essas inferências, dizendo, não, peraí, meu futuro será como Deus quiser, mas eu também tenho uma participação nisso, só que eu não controlo. Então, o futuro, na verdade, será como Deus quiser, porque Ele vai avaliar os meus atos, Ele vai avaliar a minha construção, vai inserir aquilo que Ele entende como sendo melhor para nós naquele momento e vai fazer com que nós possamos ultrapassar aquelas experiências de forma a, se bem entendidas, gerarem para nós esse progresso que nós tanto almejamos. Então, tudo vai, de certa forma, passar por essa questão da resignação. Tudo vai passar por uma necessidade de nós entendermos a nós mesmos como inferiores, nós entendermos a nós mesmos como seres que precisamos passar por dificuldades, pois elas nos ensinam, e aprender a passar por elas sem nos revoltarmos contra a divindade, sem nos revoltarmos contra aquilo que nos foi ofertado, sabendo que aquilo é uma dádiva, é um presente, ainda que nós não entendamos muitas vezes o porquê das coisas, né? Dou mais uma olhadinha aqui na hora, para já ir fazendo as minhas considerações finais, né? Como eu disse para vocês, o Espírito estava lá empurrando os numerozinhos do relógio, e é claro que a gente poderia falar aqui mais umas 3 horas sobre a questão da resignação, gente. A gente pode falar muito sobre isso, porque é algo que nos falta bastante. Dentro desse aspecto orgulhoso que nós ainda temos, nós não aceitamos muitas vezes que as coisas não estejam sob nosso controle. E aí nós queremos dar murro em ponta de faca, né, como o próprio provérbio popular nos diz, nós queremos questionar Deus sobre por que de tudo isso está acontecendo, mas é interessante a gente continuar cada vez mais os nossos estudos, né? De tudo que a gente puder estudar, psicologia, doutrina espírita, tudo que estiver ao nosso alcance para a gente estudar, nós lermos, porque isso vai abrindo chaves, né, dentro de nós, abrindo cadeados que trancam os nossos caminhos para a verdade maior. Então, entender isso, entender a nós mesmos, significa viver mais harmonizado com a vida. E estar em harmonia com a vida é estar feliz. É o que a gente está buscando há muito tempo. Dentro disso tudo que foi dito, eu gostaria de agradecer imensamente a confiança depositada em nós pelo GAEB, né, o Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, né? Acho que eu falei o nome certinho na casa, né? E o GAEB, né? E eu gostaria de agradecer bastante esse espaço que nos foi dado aqui, porque essa divulgação é sempre muito importante para que todos nós troquemos experiências, né? Eu acho que vocês aí em casa que estão assistindo devem estar pensando, talvez até se é permitido, não sei como é que funciona o esquema aqui, mas vocês já devem estar fazendo seus comentários aí nas redes sociais da casa, enfim, é muito importante que isso tudo seja refletido. A gente precisa pensar sobre essas coisas, porque ainda que vocês discordem de tudo isso que foi falado aqui, pelo menos nós teremos pensado e teremos achado alguns caminhos dentro de nós mesmos para essa felicidade. Obrigado ao grupo, e se eu não estou muito equivocado, eu queria pedir ao meu dirigente aqui para me confirmar se eu sou incumbido da prece final, é isso? Meu dirigente está encarnado? Tá. Ô, Breno. Oi. Agora você faz a prece para a gente. Tá aqui o meu dirigente encarnado, meu querido Valmir. Vamos lá. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos onde quer que nós estejamos e vamos concentrar nesse centro de energias que é o Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, que hoje expande-se no mundo virtual
chegando até as nossas casas, onde quer que nós estejamos, ao nosso automóvel, ao nosso trabalho, se nós estivermos no trabalho, as ruas, se nós estivermos com o nosso aparelho móvel, enfim. Esse grupo se expande para que nós possamos receber as energias mais belas, dedicadas de mais alto pelo nosso querido Jesus e distribuídas pelos seus trabalhadores, os espíritos de amor, que fazem toda essa compensação energética para que recarreguemos as nossas baterias, renovemos a nossa motivação para continuar as lutas do dia a dia e sabendo que, se nós conseguirmos desenvolver a resignação, nós estaremos cada vez mais próximos de alcançar a felicidade que muitas vezes nos é tirada por nós mesmos quando nós nos revoltamos contra as leis naturais. Querido Mestre Jesus, obrigado. Faça com que todos nós perseveremos na participação nesses encontros, que nós continuemos sempre achando no Teu Evangelho as respostas para as nossas dúvidas e nossas dificuldades. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez por esse espaço. Muito obrigado mais uma vez por essa casa existir. E graças a Deus, nosso Pai.